graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, para todos os irmãos e irmãs. Que Deus proteja a nossa nação. Vamos continuar com o nosso estudo bíblico. E hoje está na Epístola de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 ao versículo de número 20. É um estudo muito interessante, é bom que você fique quietinho aí assistindo, ouvindo. Pega a sua Bíblia e vamos estudar comigo, vamos aprender a palavra de Deus. Está escrito no versículo 12. O título desse estudo é: Os nossos corpos são membros de Cristo. Repetindo, os nossos corpos são membros de Cristo. Veja a nossa responsabilidade, a responsabilidade da igreja. E o versículo 12 está escrito assim: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Eu tive pensando, se as coisas são lícitas, não tem nada errado, não é? Mas Paulo quis dizer o seguinte: Paulo estava falando das coisas permitidas ou legalmente permitidas. Por exemplo, a pessoa vai no supermercado e compra bebida alcoólica, e compra na quantidade que quer. Não tem nada errado, legalmente permitido, então é lícito vender bebida alcoólica, mas Paulo disse: olha, essas coisas não me convêm. Agora, pensando aí no lazer da vida, tem um pagode em tal lugar, ou um show de um artista secular, legalmente permitido, mas Paulo disse que para ele não interessa, né? Porque Paulo buscava o prêmio da soberania e vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, quem é da luz, é separado, é santificado, né? Então, portanto, Paulo orientou muito bem para a igreja de Corinto, que vivia em pecados pesadíssimos naquele tempo, mas essa lição se aplica ao tempo de hoje, porque o pecado não desapareceu. O pecado está aí, a porta batendo toda hora, mas nós rejeitamos porque nós nos separamos do pecado e nos esforçamos para isso, e o Espírito Santo de Deus nos ajuda. Portanto, é preciso vigiar e estar atento às coisas que nos envolvem, que estão no nosso meio. Portanto, nós somos luz do mundo em meio à escuridão, em meio ao pecado. Nós somos luz do mundo e também sal da terra. Os irmãos sabem disso. E o versículo número 13 está escrito assim: Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro, né? Então, do pó nós viemos, vamos voltar ao pó. Então, é uma coisa passageira, temporária. Nós somos temporários nessa terra. Mas os nossos corpos, enquanto estamos vivos, trabalhando e ativos, eles pertencem a Cristo. Portanto, nós precisamos estar atentos das coisas que são importantes para nós. O apóstolo Paulo, seguindo, diz: Mas o corpo não é para prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então veja que Paulo falou em prostituição, que era um pecado que estava em evidência na região de Corinto, estava afetando a igreja, tinha pessoas se contaminando, atingindo a credibilidade da igreja, diminuindo a sua imagem, rasurando a sua imagem. E o crente precisa estar atento ao que ele é, o que ele representa para a sociedade, para evitar rabiscos na imagem do crente, porque a igreja somos nós. Mas e a congregação é o lugar onde a igreja se reúne para adoração ao Senhor, para estudar a palavra, aprender um com os outros e também buscar a unidade e a comunhão entre os irmãos. E nós precisamos estar atentos a isso para evitar que nós pequemos, porque quando nós pequemos, logo nós somos apontados. As pessoas apontam: olha o crente, viu o crente, e a pessoa ri, porque ele está em pecado. Diz: olha, assemelhou-se a nós, né? Então ninguém adianta ser crente. Logo arruma uma desculpa para não ser crente, para não ir para Jesus. Portanto, nós temos a responsabilidade de atrair as pessoas para Cristo.
Então, repetindo, Paulo diz, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. Então, se o nosso corpo é para o Senhor, nós precisamos cuidar dele, porque é para o Senhor. É para o Senhor da vida, o autor da vida, o soberano Deus, o Senhor de toda a existência. Então, a responsabilidade da igreja não é pequena. Nós temos uma grande responsabilidade e não adianta relativizar o pecado, dizer, não, isso é normal. Não é. A pessoa que tenta alterar o que Deus fez terá problema. Se não tiver problema nesta terra, terá problema no futuro, na vida espiritual. Mas eu já quero dizer e antecipar que a pessoa que altera as coisas que Deus fez, tenta modificar, adaptá-la a um convívio, a pessoa tem problema, já é nessa terra mesmo, porque não vai dar certo para ele. Ele vai ser amargurado, vai ficar incomodado, vai ficar decepcionado, vai ficar envergonhado, alguma coisa vai acontecer com ele e não vai dar certo. Não adianta alterar as coisas que o Senhor fez. Portanto, nós devemos seguir como filhos e também amigos de Deus. Seguindo para o versículo de número 14, está assim escrito: ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Eu tive pensando, ora, quando Cristo foi para a cruz do Calvário, o Senhor foi sepultado. O corpo de Cristo era limpo. Era limpo. E não precisou Cristo pedir perdão a Deus dos seus pecados, porque era da natureza de Cristo a santidade. Mas nós que somos pecadores, nós devemos estar revendo a nossa vida espiritual e pedindo ao Senhor perdão dos nossos pecados, porque o Espírito Santo sinaliza, olha, você errou, não está correto. E nós pedimos perdão ao Senhor dos nossos pecados. Portanto, quando um crente vai para a sepultura, o corpo dele deve estar também limpo, à semelhança do corpo de Cristo. E naquele grande dia, o Senhor ressuscitará um corpo que é limpo. Ele ressuscitará à semelhança de Cristo, também com um corpo limpo. Agora, como vai ressuscitar se o crente está na sepultura e virou pó? Mas do pó o homem veio, Deus constituiu e criou uma matriz orgânica e inorgânica para dar existência ao homem. Portanto, a terra dará conta dos corpos para Deus, porque ele pode todas as coisas e a terra atende a Deus. Mas como pode, então, o Espírito ressuscitar? Então o Espírito ficou junto com o corpo ali, junto com as cinzas? Não, o Espírito não ficou junto com as cinzas, né? Porque o Espírito, ele não é material. Ele subiu para Cristo à semelhança daquele ladrão na cruz do Calvário, quando o Senhor falou com ele assim, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi só clicar um perdão de coração, um perdão que Cristo recebeu. Não é todo perdão que Cristo recebe, porque tem perdão que é falso. A falsidade Cristo não recebe, mas o perdão verdadeiro Cristo recebe. Portanto, o Espírito, ele se junta ao corpo, e aquele corpo será glorificado à semelhança de Jesus. Então veja, então Deus ressuscitou o Senhor e nos ressuscitará a nós pelo seu poder, porque Ele tudo pode. E seguindo o versículo de número 15, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Olha, quando o crente tem essa consciência que o corpo dele é membro de Cristo, ele evita o pecado. Ele tem aprofundamento espiritual, ele tem conhecimento da palavra, ele tem a consciência. Ele evita o pecado a todo custo, porque ele sabe que o corpo dele é membro de Cristo. Mas parte dos crentes, eles não pararam para refletir, pensar sobre a importância dele no corpo de Cristo. E se eu perguntar, você sabia que você é membro do corpo de Cristo? Ele diz, eu sei. Eu digo, então me explique. Ele disse, eu não sei explicar direito, mas eu sei que eu sei. É mais ou menos assim, né? É um conhecimento da periferia. Então é bom nós buscarmos o centro do conhecimento para entendermos que os nossos corpos são membros de Cristo. E quando os nossos corpos são membros de Cristo, aí a coisa muda, porque nós somos santificados no Senhor. E o apóstolo Paulo fala assim, veja, tomai, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Ou seja, tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-ei membros de uma meretriz? Não dá. Se membro de Cristo se juntar com o pecado e com a meretriz,
não dá, não é? Porque a santidade com o pecado, olha, eu fico imaginando que estou em explosão no mundo espiritual, que a pessoa amarela perde a credibilidade espiritual, perde a autoridade espiritual, ele fica envergonhado, dá um amarelão no camarada tão grande que ele parece que quer sumir da terra, porque ele pecou, porque sabia que o corpo pertencia a Cristo, e de repente desistiu de ser membro de Cristo para se juntar com a meretriz no pecado de prostituição. Então o pecado de prostituição, ele é grave, ele é gravíssimo na terra, mas o que está dando aí é isso, a televisão está ensinando as pessoas a caminharem pela prostituição, o cinema também, os relacionamentos, as conversas, os aconselhamentos do mundo para as pessoas que estão trazendo essa iguaria, que aparentemente é uma delícia, mas veja o tamanho do problema que gera, porque é passageiro, é rapidinho, e depois vem a decepção que dura quanto tempo eu não sei, vai depender da pessoa. Aí Paulo falou assim, olha, não, por certo não, isso não pode acontecer, juntar o corpo de Cristo ao corpo de uma meretriz, não tem condição de fazer isso. Portanto, igreja de Corinto, vocês repensem a vida espiritual para evitar problema. E também se aplica à igreja de hoje, repensemos as nossas atitudes para evitarmos problemas, porque uma vez contaminado, o veneno se aplica e a pessoa fica doente, né? Doente espiritualmente. Pois bem, Paulo preocupou-se em ensinar a igreja de Corinto sobre o pecado da prostituição, porque o templo da deusa do amor, Afrodite, ficava em Corinto. Então ela contaminava aquela sociedade toda, e o sexo chamava atenção e as pessoas caminhavam por ele. Esse templo empregava mais de 1000 prostitutas como sacerdotisas, e o sexo era parte do ritual de adoração pagã. Então o pecado, esse tipo de pecado, a prostituição, por exemplo, já devastou muitas vidas, famílias, relacionamentos, fechou congregações. Eu já vi isso, fechar a congregação. Foi tão forte que a congregação perdeu a credibilidade. Então as pessoas não iam congregar lá, porque se alguém se convertesse, falava assim, você se converteu naquela igreja que o pastor se prostituiu? Então você veja, né? A pessoa buscando a santificação no lugar de pecado. Mesmo que a pessoa se arrependeu, mas ficou a mancha, ficou a mácula. Então fechou congregações e abalou outras. Eu vi igrejas grandes serem abaladas por causa disso. O povo sofreu, mas resistiram e continuaram. Mas algumas fecharam as portas, algumas congregações. Pois bem, em 1 Pedro 5,8, bora ver o que aqui diz para nós o conselho do Pedrão para nós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então precisamos ter o cuidado, né? Vigiando e orando. Tem gente que diz assim, orar e vigiar, e não é o inverso, Jesus ensinou vigiar e orar. Mas nós aprendemos errado, não sei, passa muito tempo para aprender, reaprender, né? A lição de Jesus. Mas Ele é o Senhor de toda a sabedoria, toda a existência. Nós já sabemos, ficar falando de Jesus aqui, a gente não para porque Ele não tem fim, né? Então a gente, né, sabe da grandeza dEle. Ele é maravilhoso, é a luz do mundo, né? É o ser brilhante, o que faz você brilhar por dentro e por fora. Você pode observar que quando um crente tem comunhão com Deus, você conhece a fisionomia dele de longe, a pele dele brilha. Já notou isso? Ele brilha. Eu já vi pessoas bem escuras, com o rosto brilhando. Eu digo é crente, né? Porque a gente identifica, né? Pela luz de Deus, do Senhor Jesus Cristo. E Paulo escreveu assim, olha, no versículo 16, não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Porque serão dois numa só carne. Então se juntou ali, o pecado é para o corpo. Então os dois ficam uma só carne, pecado entre uma só carne. Por isso que fica tão fixado na memória da pessoa esse tipo de pecado, porque é um pecado do corpo físico, né? Formando uma só carne com uma pessoa de pecado. O bom mesmo é renunciar a tudo, largar para lá,
né? E olhar para Cristo, o Senhor, que tem a solução para nós. Eu creio, você crê, né? Nós cremos. E o versículo 17 fala assim: mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito, ou seja, a mesma luz. Nós temos a mente de Cristo, ou seja, nós pensamos conforme a orientação de Cristo. Por isso que nós temos a mente de Cristo. Agora vamos receber definitivamente a mente de Cristo lá na glória, quando estivermos com o Senhor na vida eterna. Teremos, mas nós já temos a mente de Cristo, porque nós pensamos conforme a sua orientação, conforme a sua boa instrução. Pois bem, e seguindo o versículo 18, fala assim: fugir da prostituição. Veja, Paulo era forte, era determinado, era corajoso. Paulo, ele ia para cima para resolver o problema. Ele não falou assim: olha, rapaz, larga isso, mexe não dá certo. Ele não disse isso, ele disse assim: fugir, aparte-se, é de vez, de repente. Corte o relacionamento, evite, não é procure, evite o afeto, evite a paixão, evite tudo. Ele não falou assim, procure evitar, ele se evite, né? Então, Paulo usava verbos fortes que separavam a pessoa de vez, fazia a pessoa tomar uma decisão favorável à vida dele e não ficava naquela pendenga esperando um dia, quem sabe, se libertar. Paulo disse assim: aparte-se, né? Então, fuja da prostituição, porque é um pecado terrível contra o corpo. E o Paulo escreveu assim: todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Por exemplo, eu penso, está fora do meu corpo, eu falo, está fora do meu corpo. Mas o que se prostitui pega contra o seu próprio corpo, então gera mácula, atinge o físico, aí vai para aquilo que não é físico, atinge a emoção, atinge a alma, atinge o espírito, atinge a moral. E a pessoa fica contaminada, assim, fica prejudicada nessa área. Toda a composição de elegância que o Senhor nos deu, que é sermos luz nessa terra, de repente se apaga por causa desse pecado. E a pessoa de luz passa a ser trevas, né? Fica no ambiente das trevas. Claro que a pessoa pode se arrepender daquilo ali e retomar o processo de santificação, mas de qualquer forma já perdeu um tempão nesse percurso de santificação e de crescimento espiritual e de pregador da palavra. Há um atraso, isso é um prejuízo grande. Portanto, devemos evitar a prostituição. Pois bem, seguindo o versículo de número 19, Paulo fala assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? Pronto, aí fechou. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em nós, né? Imagina uma pessoa que tem o Espírito Santo e contender contra a pessoa que tem o Espírito Santo, como se fossem os dois Espíritos Santos em conflito. Não dá, porque o Espírito Santo é um só, nele e no outro. Devemos evitar o conflito, devemos também evitar o pecado, porque o Espírito Santo está em nós, né? Nós somos luz, luzeiro deste mundo, né? As pessoas esperam da igreja, as pessoas esperam de nós uma palavra de conforto, de orientação, porque as pessoas estão distanciadas, estão perdidas nesse mundo, portanto, estão sem a orientação de Deus. E eles buscam orientação na igreja do Senhor, que é representante de Cristo na terra. Então, seguindo aqui, vou repetir: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, veja, eu costumo dizer, é um entendimento meu, que tendo nós o Espírito Santo de Deus, nós temos Jesus conosco, nós temos Deus conosco. Por isso que nós oramos ao Senhor Jesus e oramos a Deus, porque nós temos esse contato pelo Espírito Santo. Então, para onde eu vou, vai o Espírito Santo. Para onde você vai o Espírito Santo. Para onde você vai Jesus. Para onde você vai Deus. Não é que Deus desceu do seu trono, de Jesus também, para estar com você de lado, não é isso. É pelo fato de ter a comunicação, de ter a comunhão e de ter a conexão com Ele. Por isso que Ele é onipresente. Ele é onipresente. Porque se eu vou para lá, o Espírito Santo está comigo, pela conexão
se você vai para outro lado, o Espírito Santo está com você, outra pessoa vai para outro lado, o Espírito Santo também está, então ele está presente em todos, porque ele é onipresente. Então existe essa comunicação com Deus a partir do seu trono. É como o sol que brilha na terra, os raios solares vêm à terra, como se nós fôssemos a terra e o sol fosse Deus. Isso é um exemplo. Então os raios vêm sobre todos aqueles que estão, na terra, que estão andando, estão se movimentando. Então os raios solares estão à disposição, É só para nós termos uma ideia. Isso é o meu entendimento. Pois bem, e o versículo 20 fala assim: porque fostes comprado por bom preço. Oh, Jesus! Foi na cruz do Calvário, Por bom preço. Veja que Jesus Cristo, quando estava ali, estava guerreando contra as adversidades, estava guerreando contra o inferno. Ele estava ali para tomar a chave do diabo, e ele estava ali para salvar a humanidade, ele estava ali para trazer a boa instrução para nós, ele estava ali como sumo sacerdote, sacrifício vivo, único, último sacrifício. Foi ali quando ele cumpriu a lei, e o Senhor trouxe a nova aliança para nós e nos favoreceu. Não quer dizer que cumprir a nova aliança seja mais fácil do que cumprir o Velho Testamento, porque aqui tem uma exigência grande de nós, porque nós temos o Espírito Santo, então nós não podemos pecar, temos que evitar, até porque o Espírito Santo é o nosso professor, ele nos orienta, nos ensina. Temos a mente de Cristo, nós também evitamos o pecado, porque nós temos essa consciência. Então o crente precisa saber que se ele tem a mente de Cristo e o Espírito Santo, olha, pecado fora, e muito menos esse que Paulo estava guerreando contra Corinto, que também atinge a nação mundial. Na nação brasileira nem se fala, Está aí a juventude se envolvendo sem saber, seguiu sem saber para onde vai, De repente vem uma gestação, aí o filho nasce sem a presença do pai, aquele filho já tem um vazio na vida, aquele filho pode se revoltar, mas ele sente falta. Eu já conversei com algumas pessoas que não têm pai, e eles falaram: olha, no dia da reunião dos pais, me dá vontade de chorar. Então, irmãos, nós precisamos evitar isso para poder compor uma família que possa representar bem e agradar a Deus, o nosso Senhor. Então, porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Não é para mancha de pecado, mas é para glorificar a Deus. E no vosso espírito também, os quais, os dois, corpo e espírito, pertencem a Deus. E o que pertence a Deus, nós não podemos jogar para o mundo. Nós temos que nos apresentar a Deus como santos e santos do Senhor, e fiquem com Deus.